Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esta aula. E aqui eu mostro o melhor caminho para o seu emagrecimento. Eu sou Eduardo Schmidati e nesta aula eu quero mostrar para você qual o melhor caminho para você emagrecer, mesmo que você não acredite. Se tratando de emagrecimento, a primeira coisa que você precisa saber é o que é o emagrecimento. E ele nada mais é do que a redução de gordura corporal, né? A redução de peso relacionado à gordura no seu corpo. Então, a grande maioria das mulheres buscam emagrecimento, mas elas não sabem nem o que se trata esse emagrecimento. Elas acreditam que o emagrecimento seja apenas a perca de peso. E o emagrecimento ele não está relacionado apenas com a perca de peso. Ele está relacionado com a perca de gordura. Por quê? Se eu falar para você que se você perdeu peso, você emagreceu, você pode dizer que sim, mas a realidade é o seguinte: quando se trata de emagrecimento, você tem que focar em redução de gordura. Por quê? Porque acontece que às vezes você pode ter uma pessoa, né, uma mulher que queira emagrecer, né? Você entra no processo de emagrecimento e você começa a perder peso, mas tem a parte da massa muscular. Isso pode, ao invés de você achar que é algo benéfico, mas pode estar te atrapalhando, porque a massa muscular, ela pesa isso na balança, né? Então, o emagrecimento ele não é apenas você ali perder peso. Então, você precisa entender essa diferença e tirar um pouquinho esse foco da balança para você ter um processo de emagrecimento mais tranquilo ou mais leve, né? Mentalmente falando. Por quê? O que acontece é muita pressão das mulheres em focar na perca de peso. Você entrou no processo de emagrecimento, começou a treinar, né? Começou a mudar a sua rotina de alimentação, vai lá, pesa um dia, pesa o outro, e aí começa a ficar aquela pressão dia após dia, e você não sabe se você está emagrecendo ou não por conta da balança, e você pensa assim: nossa, mas eu estou fazendo atividade física todos os dias, mudei minha alimentação, né? Ou você começa a fazer 3 vezes a semana o seu treino, treinando em casa, enfim, fazendo algumas atividades aeróbicas, e você não vê essa mudança na balança. Isso te gera uma frustração, né? Até uma certa ansiedade. Por quê? Porque você tem que entender que a perca de peso, ela não é o emagrecimento em si, né? O emagrecimento é redução de gordura. Isso tem muito a ver com o equilíbrio entre ganho de massa muscular, né, e perca de gordura, que às vezes na balança ela não dá essa diferença, e por isso você acaba se frustrando ou até mesmo se desestimulando no processo de emagrecimento. Então, a maioria das mulheres, elas focam na perca de peso. Tem algum problema com isso? Não, não tem problema, né, em você focar em perder peso, porque esse é o objetivo, mas isso é mais da parte psicológica da mulher, e ao invés de ser realmente efetivo, né? Então, você primeiro tem que entender que o emagrecimento não é apenas perca de peso, e sim perca de redução de gordura. E reduzir gordura é diferente de perder peso. E com isso, as mulheres elas acabam confundindo todo esse processo, né? E isso acaba atrapalhando toda a caminhada quando a gente fala no emagrecimento. Então, o que acontece muito hoje em dia é você ir numa nutricionista, né, começar uma dieta e começar lá com um peso X, 70, e você tem o objetivo de chegar ali aos 60 ou 65 numa próxima avaliação, numa próxima ida à nutricionista. Então, isso gera sempre aquela questão, tipo, então se eu perder peso, eu vou estar emagrecendo. Beleza, correto. Mas será que o seu organismo ele vai ser mais eficiente você perdendo peso ou perdendo gordura? Você precisa ter esse entendimento para não confundir perca de peso com emagrecimento, porque o emagrecimento em si, ele mais saudável, é você perder gordura, reduzir gordura e mantendo a massa muscular. Se você perde os dois, o seu metabolismo ele continua lento, né? Você não vai ter um metabolismo acelerado para você se manter com esse novo peso aí que você está baixando, porque a sua massa magra, você acaba perdendo essa massa muscular, e aí você atrapalha o seu processo no seu dia a dia, do seu metabolismo. Então você tem que entender que perca de peso é diferente de emagrecimento. As mulheres elas sempre buscam constantemente esse emagrecimento, né? Você perder barriga, secar a barriga, ter um abdômen mais limpo, mais liso. Isso sempre foi da vontade da mulher. Tanto é que tem uma pesquisa feita pela IDEXX, pela Ideia Fix,
que entrevistou cerca de 800 mulheres. E nessa amostra de 800 mulheres, cerca de 68% das mulheres buscam o emagrecimento, para você ver como é alta essa taxa de vontade, né, que a mulher tem de emagrecer. Isso aí é devido a sempre a busca de uma estética, né, de você perder barriga, você sempre vestir umas roupas mais justas, né, você não se incomodar tanto com isso, e é absolutamente normal as mulheres cometerem alguns erros. Tanto é que dessas 800 mulheres, a grande maioria responderam que não faz esforço algum para poder emagrecer. Elas querem, elas têm a vontade, mas elas não têm informação suficiente. Por quê? Isso é contraditório com o que elas buscam. Isso aí é gerado principalmente por falta de informação. Então, as mulheres elas querem, têm um problema, né? Querem resolver esse problema, mas não sabem onde buscar esse tipo de informação. Então, a gente tenta mostrar o melhor caminho para o emagrecimento para a mulher de hoje em dia. Por que eu falo de hoje em dia? Porque a mulher ela tem vários afazeres hoje, né? Não é apenas, ela não tem o tempo suficiente numa rotina adequada da mulher. Ela tem que cuidar de filhos, né? Cuida de marido, casa, trabalha fora hoje em dia, né? Elas têm a sua vida em volta para ser cuidada também, mas não pode deixar de lado o autocuidado, que acaba atrapalhando muito o processo de emagrecimento. Por quê? Se você deixa você por último ou depois, você não tem energia para cuidar de você mesmo. Então, a mulher ela precisa se cuidar um pouco mais nessa questão e buscar informações fiéis e que ajudem ela na rotina dela, não buscar esses treinos que as pessoas passam aí na internet, treinos que duram muito tempo. Às vezes você não tem nem tempo para treinar e procura fazer treinos aí de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes foge um pouco da ideia que a mulher tem para poder emagrecer, né? Você tem que ser algo mais simples, algo mais claro e também, né, que seja eficiente para a rotina do dia a dia da mulher. E a primeira pergunta que vocês, mulheres, precisam fazer é o porquê é tão importante o emagrecimento, né? O porquê vocês devem estar sempre com o peso ideal ou buscarem esse emagrecimento. Você tem que fazer essa pergunta porque tudo parte desse ponto, né? O que é tão importante no emagrecimento? De uma forma geral, o emagrecimento para uma mulher hoje em dia ela é importante por vários motivos. Vou citar alguns aqui e vou começar com a parte principal, que é a estética, né? Nenhuma mulher, talvez eu falo nenhuma, mas a maioria, grande maioria das mulheres, principalmente com as alunas e com a experiência que eu tenho dentro do mundo de treinamento feminino, principalmente estética. Isso move demais as mulheres. Toda a mulher é movida à estética, a se olhar no espelho, ver uma imagem, gostar do que está vendo. Então, primeiro ponto, aí o porquê é importante a mulher sempre estar buscando emagrecimento, para ela se sentir melhor, se sentir bem, né? De uma forma mais saudável, uma forma que ela vai se olhar no espelho, vai gostar. Isso gera autoconfiança, né? Para a mulher, elas se sentem mais bonitas, consequentemente ela tem a vida mais leve, né? Fica algo mais simples aí para você poder, por exemplo, sair, né? Às vezes bloqueia demais a mulherada para poder vestir alguma roupa, isso atrapalha, né? Tanto em relacionamentos, a mulher ela se priva demais em algumas coisas porque ela não está bem consigo mesma em relação a peso. Eu estou falando isso principalmente porque, pelos dados, né? Se você tem uma grande parcela das mulheres que querem emagrecer, que estão incomodadas com o seu peso, e provavelmente isso é o que mais afetam elas, né? Você pegar ali, eu vou vestir uma roupa, vou sair e essa roupa vestir bem, né? Você se sentir muito bem com aquilo. Então, isso é muito importante, o porquê você deve emagrecer, né? O segundo benefício que eu falo é relacionado à saúde. Ele deveria ser o primeiro, mas se tratando das mulheres, do que eu entendo das mulheres, as mulheres sempre colocam a estética, né, em primeiro lugar, a maioria delas. Porque eu sei o quanto faz bem para uma mulher ela conseguir emagrecer. Então, colocando aqui um outro benefício, é a saúde, né? Você conseguindo emagrecer, você evita várias doenças relacionadas a sobrepeso e obesidade. Consequentemente, né, você evita de ter doenças cardiovasculares, doenças relacionadas a diabetes, né, colesterol alto, enfim, várias doenças, porque
quando você está sobrepeso ou com obesidade, o seu corpo ele está inflamado. Então, com o processo de emagrecimento, você começa a desinflamar o seu corpo e, consequentemente, a sua saúde melhora e é um ótimo benefício para quem quer emagrecer, buscando a saúde como ponto principal. Outro benefício que eu trago aqui é o benefício do exemplo, isso mesmo. Quando você consegue emagrecer, você tem exemplos, você é um exemplo para dentro da sua casa, né? Porque a maioria das mulheres, elas têm filhos, né, filhas, e às vezes você leva uma vida corrida e acaba descuidando da alimentação, consequentemente, os seus filhos, eles acompanham o processo de obesidade, o processo de sobrepeso junto, vai acompanhando. Então, quando você começa a emagrecer, você muda toda a rotina da sua casa. Isso você traz exemplo aí para os seus filhos se alimentarem melhor, fazerem atividade física, né? Evitar alguns problemas relacionados à depressão, ansiedade, que acontece muito com as crianças de hoje em dia. Então, você dando exemplo para dentro da sua casa, isso aí é primordial para a gente ter uma família, né? Uma sociedade mais saudável e evitar doenças aí que pode trazer malefícios à nossa rotina do dia a dia. Conhecendo as mulheres e o mundo feminino do treinamento, para mim, o maior benefício que o emagrecimento traz para a vida da mulher é a autoestima, com certeza. Porque uma mulher com autoestima, né, com aquela confiança elevada, ninguém segura ela. É uma pessoa totalmente diferente. Quando você está acima do peso ou você não está feliz com o seu peso, isso aí interfere demais no dia a dia dela, né? No trabalho, em relacionamentos, enfim, em ela se sentir mais segura. Então, com certeza, a autoestima ali, a confiança é o maior benefício no emagrecimento dentro da vida da mulher. E aqui a gente mostra como que você deve fazer isso da melhor maneira possível, isso mesmo. Primeira coisa, você tem que identificar os erros que você anda cometendo no dia a dia, o porquê você está ganhando peso, o porquê você tem essa dificuldade de emagrecer, né? Eu cito aqui 3 pontos principais, né? O primeiro é atividade física. Se você tem uma rotina corrida e você não faz nenhum tipo de atividade física, você já encontrou o primeiro erro. Se você faz e mesmo assim começa a ganhar peso, provavelmente você não está alinhando uma alimentação mais saudável e equilibrada, ou o seu treino não é o suficiente, ou o seu treino você escolhe os exercícios errados, ou acaba tipo assim buscando treinos muito longos, né? Quanto mais você faz, mais você gasta. Às vezes você vai por essa ideia e não consegue pôr em prática. E na verdade você precisa se orientar um pouco melhor em relação a exercícios. Não é todo exercício que você precisa fazer para gastar calorias, né? Outro ponto, né, principal, que é o segundo, é a alimentação. Você precisa buscar uma alimentação mais saudável. Se você treina e treina com uma certa intensidade e provavelmente se você não está ganhando, se você não está tendo resultados, provavelmente você não está alinhado com uma alimentação mais saudável. Isso atrapalha aí a sua rotina. E o terceiro ponto é o sono. Se você está com sono desregulado, com certeza o seu emagrecimento vai ser mais difícil de acontecer por N motivos relacionados a hormônios que o descanso propõe, né? Que a rotina do dia a dia traz, e você precisa descansar, né? Principalmente o sono, ele regula muito a questão do peso, ou principalmente para quem também quer ganhar peso relacionado à massa muscular, isso atrapalha demais. Então o sono é o terceiro ponto principal em você identificar alguns erros aí. E o que você precisa fazer para mudar esse cenário, né? Você começar a emagrecer de fato. Você precisa agora acertar, né? Já identificou os erros? Começa a acertar agora. Procure fazer atividades físicas, né? Com treinos curtos dentro da rotina da mulher. Às vezes você não tem muito tempo. Treinos curtos que você faça até mesmo dentro da sua casa, onde você não precisa se deslocar para uma academia, e procure fazer isso de forma contínua, né? Todos os dias. Se você não consegue fazer todos os dias, eu indico pelo menos 3 vezes na semana, o mínimo que você precisa fazer. Se caso você não consiga fazer 3 vezes na semana, procure treinos mais curtos, onde você consiga fazer pelo menos essa quantidade de treinamento durante a semana, para o seu corpo sempre estar em atividade.
procure fazer alguma atividade física esporádica no final de semana, não ficar só dentro de casa, né? Às vezes eu sei que a mulher fica muito cansada no final de semana, tem muitos afazeres, mas procurar aí fazer alguma coisa em família, para sempre estar se movimentando, para o seu corpo entender que você não está totalmente parado, que você está buscando, né, esse movimento, treino sempre dinâmico. Outro fator muito importante que as mulheres erram e precisa acertar é a alimentação. A primeira coisa que vocês fazem é sempre uma dieta muito restrita. Isso aí, ele foge um pouquinho do dia a dia da mulher. Às vezes você não vai ser adepta a isso por muito tempo. Talvez na primeira semana dá certo, beleza, mas aí começa a entrar a segunda semana, terceira semana, começa a ficar um pouco mais pesado, mais puxado, e aí que você acaba desistindo de vez e fica aquela sensação de que você falhou mais uma vez. Mas na verdade é que você está buscando uma alternativa errada. Você precisa tentar buscar uma alimentação mais saudável, né, e flexível. Sim, comer o que gosta, por que não? Você não é nenhum atleta, a mulher não é nenhum atleta, a mulher do dia a dia mesmo, a mulher que busca ali, a mulher de verdade, da vida real, sem ser as blogueiras, elas têm uma rotina de trabalho, de filhos, né, marido, tem casa, enfim, tem N coisas para fazer, além de você cuidar de uma alimentação. Se você consegue fazer uma alimentação mais regrada, mais restrita, né, e tirando já o que você gosta e não tem problema nenhum, ótimo, beleza, você vai acelerar os seus resultados. Mas para quem não consegue fazer isso, é um passo atrás, porque você provavelmente vai ter muita resistência e vai desistir. O ideal é você ir mudando aos poucos, né, fracionando a sua alimentação. Às vezes você vai mudando isso aí com um período de, por exemplo, 21 dias, você faz essa mudança. Daqui 21 dias você vai se adaptar, né? O seu corpo se adapta, você vai lá e força mais um pouquinho e começa a tirar, mas aí não vai ter tanta diferença porque você já vem de uma alimentação mais balanceada, algo que não te afete tanto. Então isso aí vai te prolongar para um emagrecimento mais saudável, né? Ideal, e logo, a longo prazo aí você não vai desistir e consequentemente vai ter muitos resultados para você e lógico, né? Vem vários benefícios aí. E claro, né? O sono, o descanso. Quando eu falo o sono, é realmente você olhar mais ou menos quanto que você dorme durante a noite. Se você é uma pessoa que dorme pouco, entre 5, 6 horas, ou até 4, eu já vi aluna que dorme 4 ou passa a noite ali, claro, acordando. Isso é um sono desregulado. Para quem quer emagrecer, isso aí é muito ruim. Você precisa regular esse sono. Uma das alternativas que eu dou sempre para os meus alunos e as minhas alunas é você regular esse sono. Primeiro, tentar dormir antes da meia-noite, né? É o primeiro passo, tentar buscar esse sono antes da meia-noite, dormir. E 1 hora antes, não mexer em celular. Se você for deitar ali, não ficar mexendo com o celular na cara, aquela luz, ela ativa muito o seu cérebro e para você desligar é muito difícil. Então você precisa sempre ter uma rotina do sono, que a gente fala, né? Para você pegar, dormir de 6 a 8 horas por dia. Se você não consegue fazer isso logo de cara, comece ali de fato por isso em prática, porque a rotina do sono ela é tão importante quanto você fazer um bom treino, né? Uma boa alimentação. Então você tem que juntar esses 3 pilares para você oxidar gordura, e quando você estiver parado ali, o seu metabolismo está acelerado a ponto de você não se preocupar tanto e ele sempre está queimando gordura e oxidando gordura. E você vai precisar de muita disciplina, né? Na questão de manter isso aí dia após dia. Porque para você que está iniciando um processo de emagrecimento, tem uma vida que não treina, não come direito e dorme muito mal, muito desregulado, você vai ter muita resistência. Mas isso aí é normal, tá? É normal, principalmente para as mulheres que vão começar esse processo. Já trabalhei com várias mulheres, elas têm essa dificuldade no começo, mas claro, nada que um tempo ali de adaptação para levar vocês ao emagrecimento de uma forma saudável, beleza? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhe e com quem precisa dessas informações. Espero vocês na próxima aula. Forte abraço e até!